Neemias 6, nós vamos começar pelo versículo 1 até o versículo 6, onde a palavra do Senhor nos diz assim. Neemias 6:1 diz assim: Ora, sucedeu que quando Sambalate e Tobias e Gésem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos ouviram que eu havia edificado a muralha e que não havia fenda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas dos portões, que Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: vem, reunamo-nos em algumas das aldeias da planície e de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. Versículo 3: Enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixo e desço até vós? Versículo 4: Todavia, dessa forma, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu servo com uma carta aberta à sua mão, na qual estava escrito: é relatado entre os pagãos, e Gésem o disse, que tu e os judeus pensam em se rebelar. Por esta causa, tu edificas a muralha, para que possa ser o seu rei, segundo estas palavras. Versículo 7. Tu também indicastes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: há um rei em Judá. E agora isso será relatado ao rei, segundo estas palavras. Vem, portanto, agora e consultemos juntamente. Versículo 8. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dissestes, coisa nenhuma sucede, mas tu as inventas do teu próprio coração. Amém? Nós já vimos aqui Neemias, quando recebe a notícia, se humilhando diante de Deus, reconhecendo as suas falhas, se prostrando diante do Senhor. Nós já vimos aqui Neemias usando de sabedoria, de estratégia, usando técnicas, a sua capacidade intelectual, a sua razão, não só usando a sua fé para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias começa com um passo de fé, mas da metade da jornada, Neemias ele usa a estratégia quando ele fala: olha, vocês trabalhadores, com uma mão vocês trabalham, com outra mão vocês seguram a espada, porque a ameaça é forte, o inimigo está à porta, e se eles virem, nós estamos preparados tanto para continuar a construção dos muros, quanto para impedi-los de invadir nosso lugar. E agora aqui no capítulo 6, nos mostra algo importante, que começar é importante, mas o mais importante que começar é perseverar, é dar continuidade. E aqui revela a sabedoria de Neemias em concluir o seu legado de fé. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver em vários momentos Deus dizendo: ao que perseverar até a metade, esse ganha o troféu. É assim? Ao que persevera até o fim. A recompensa está para aquele que chega no fim da corrida, no fim da jornada, aquele que completa o que começou, que vai até o fim. Então, o começar ele é importante, mas o perseverar, o continuar, o ir até o fim, ele é essencial, mas mais completo ainda, né, é o concluir, porque isso é profético, isso é algo de Deus, né? Revela a graça, a glória de Deus. Neemias, ele nos ensina que a crise ele não é o fim da história, mas é o cenário onde Deus constrói um legado. E às vezes nós, diante das crises que nós enfrentamos, diante de tempos difíceis, nós até pensamos em jogar a toalha e dizer: Deus, eu vou parar por aqui porque eu já não aguento mais, não quero dar continuidade. Mas a crise ela não é o fim da história, ela não é o fim das situações, ela não é o fim para nós, ela é apenas o cenário onde Deus constrói um legado, onde a glória de Deus vai ser revelada, onde o poder de Deus vai ser manifesto. E convenhamos, né, se as coisas estiverem tudo encaixado, quando tudo está bem, tudo indo bem, você às vezes nem percebe o agir de Deus na sua vida,
porque você justifica as coisas boas e favoráveis acontecendo, as coisas fluindo, pelo fato de você ter a capacidade, de você ter o poder, de você ter as condições, de você ter tudo a seu favor. Então você fala, não, as coisas, o cenário econômico está bom, então o mercado de trabalho está bom, então as coisas estão prosperando, e você nem percebe o agir de Deus na sua vida. Mas é no tempo da adversidade. Quando você olha para as situações e não vê saída, não vê solução, e acontece um de repente, e Deus aparece e muda a circunstância, e aí você vê que há um Deus nos céus trabalhando em nosso favor. E aqui no capítulo 6 nós vamos ver esse posicionamento de Neemias, que é um posicionamento onde ele se recusa à distração de descer ao vale de Ono, né? Neemias 6,3, Neemias diz assim: enviei-lhes mensageiros dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria a obra enquanto deixo e desço até vós. Olha só, o convite de Sanbalat, de Gésem, o árabe, de Tobias, era que Neemias descesse até eles, porque eles zombaram de Neemias, eles, tentaram de tudo, ameaçaram, formaram um exército rodeando a Jerusalém, colocando ameaça contra eles, mandaram cartas ao rei em Suzã para tentar parar a obra que Neemias estava fazendo, e nada disso parou. Então, quando eles viram que nada disso adiantava e que a obra avançava, já estava prestes a ser concluída, eles tentam colocar uma distração no caminho de Neemias para atrapalhar Neemias. Quando os muros estavam quase prontos, o inimigo mudou a estratégia. Ele já não usou as mesmas estratégias. Se ele não conseguiu parar pela zomberia, se não conseguiu parar pela ameaça, agora ele estava tentando parar pela distração. Pela distração, trazendo algo para distrair, né? Como ele disse, desce para o Vale de Ono, precisamos conversar. Talvez, se ouvíssemos um convite de alguém para nós, né? Não, venha até aqui, preciso conversar com você, mesmo que fosse um inimigo, talvez até cogitaríamos a hipótese de pararmos o que Deus colocou nós para fazermos, o chamado de Deus, o propósito de Deus, a obra de Deus nas nossas vidas, para irmos ter com quem nos convidou. Mas Neemias, observando isso e vendo que aquilo traria um atraso para o avanço da missão que Deus o havia entregue em suas mãos, ele responde, eu vou parar de construir? Eu vou parar a obra só para ir ter com vocês, né? Mas Neemias, ele discerniu que ali havia uma armadilha e respondeu com uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Que declaração foi essa? A resposta de Neemias, estou fazendo uma grande obra. Eu tenho uma grande missão em minhas mãos, e de modo que não poderei descer. Queridos, e muitas vezes o que nos atrapalha de rompermos e alcançarmos a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, de vivermos a obra completa de Deus nas nossas vidas, não são inimigos que guerreiam contra nós, não são inimigos que nos impedem de avançar, mas são simples distrações que são colocadas no nosso caminho. São simples distração, são situações que surgem que nos tira da centralidade do propósito pelo qual estamos trabalhando, que nos tira do alvo, nos tira do objetivo, nos tira da direção que Deus colocou para as nossas vidas. Porque quando Satanás ele tenta nos paralisar, colocando medo, colocando incerteza, colocando problemas na nossa caminhada, e nós percebemos o agir dele, e ele é frustrado nos seus planos, ele vem com distração. E o que mais nos separa de Deus hoje? Não são as distrações? A alerta de Deus para nós fala sobre a distração deste mundo. Fala sobre os problemas, quando Jesus fala lá em Mateus 13, sobre as sementes que caíram entre os espinhos e as sementes que caíram entre as pedras, que elas começaram a brotar, mas tanto os espinhos quanto as pedras impediram que ela progredisse e chegasse ao ponto de frutificar. Jesus vai falar, isso são as distrações do mundo. E são os problemas, as adversidades, as situações ao redor que tira da centralidade dos olhos. Os olhos são tirados da face de Deus. A atenção é retirada do propósito de Deus para as nossas vidas. E o que Neemias nos ensina aqui é justamente a mantermos diante de todas as situações, nós não tirarmos os olhos de Cristo.
nós não tirarmos a atenção do chamado, do propósito de Deus, ou da missão que Cristo colocou para as nossas vidas, ou da batalha a qual nós estamos guerreando perante Deus. Porque o nosso fracasso, o nosso maior derrota, ela está quando as coisas começam a melhorar, quando as coisas começam a ficar boas. Quando as coisas estão difíceis, você acorda de madrugada, você, sabe, às vezes anteriormente você orava 5, 10 minutos, você passa a orar 30, 40, 1 hora por dia, todo dia você está ali e você está sempre atento, vem uma aflição, vem uma adversidade, você corre para a oração, sabe, você se dedica a ler a Bíblia, chega dia de culto, horário de culto, você tem compromisso, você está lá e ora, e canta, e busca, e batalha, mas aí as coisas começam a melhorar, as coisas começam a ficar boas, as coisas começam a engatilhar, não está 100% resolvido, mas já melhorou. Você já viu o agir de Deus, você já tem paz, já tem resposta, as portas estão se abrindo, as coisas começam a acontecer, qualquer coisinha você já negocia o seu tempo com Deus. Por qualquer coisinha, sabe? Não, é porque Deus me abriu uma grande porta aqui, glória a Deus por isso, e agora eu não tenho tempo para ir para a igreja hoje. Hoje não vai dar porque, sabe, eu sei que é dia de culto, mas eu tenho algo para conquistar, eu tenho um alvo a atingir, eu tenho contas a pagar, eu tenho coisas a resolver, e a porta que Deus me abriu, eu preciso aproveitar a oportunidade, e o propósito de Deus fica de lado. Queridos, e essa é uma estratégia de Satanás muito perigosa, que nos derruba com razão, tendo nós razão diante da situação. Eu conheci uma pessoa há um tempo atrás que o sonho dela era possuir um pedaço de terra, uma pequena chácara, para ele plantar alguma coisa ali, para ele ter um momento de distração, porque o trabalho dele era muito estressante. E ele era um homem de Deus, um homem guerreiro, um homem de fé, que, sabe, na hora do almoço, o trabalho dele tinha culto ao meio-dia, lá onde nós morávamos, e ele corria para a igreja. Ele tinha uma hora de almoço. Ele comia rápido e aproveitava o tempo que ele tinha para cultuar a Deus, para orar a Deus. E Deus abençoou a vida dele. Deus prosperou por causa da fé, por causa da dedicação, por causa da rendição, por causa da busca. Deus abençoou. Mas quando a bênção de Deus chegou sobre a vida dele, ele passou a negociar o tempo dele com Deus, até ele se perder e se apartar totalmente da presença de Deus. A bênção que veio sobre a vida dele se tornou um tropeço para a caminhada dele. Se tornou um tropeço. Porque se tornou uma distração. E quantas vezes aquilo que, sabe, que nos é bom, porque aqui Sanbalate, Tobias e Gésem já não estavam mais zombando de Neemias. Já estavam praticamente parabenizando a eles pelo êxito da construção. Já estavam falando bem a respeito do sucesso que eles estavam tendo diante da edificação. E agora a proposta deles era simplesmente para que Neemias tirasse o foco daquilo que estava fazendo. E talvez Neemias poderia falar, bem, já trabalhei tantos dias, sabe, horas a fio aqui, batalhando a noite atento, por causa dos inimigos, guardando, pensando, formando estratégia, cuidando. Eu acho que é justo eu tirar um tempinho de folga para ir conversar com alguém, ouvir uma opinião diferente, ter um momento ali, sabe, fora daquilo que eu tenho vivido todos esses dias, um momento de distração. Poderia apresentar a sua razão e ter ido. Mas Neemias, por causa do temor de Deus no seu coração, por causa da sua vida com Deus e a sua atenção às estratégias de Satanás, ele diz, estou fazendo uma grande obra. O que Deus me deu para fazer é algo muito grande, de modo que não poderei descer. E 4 vezes eles vêm insistiram com Neemias. Depois vieram com chantagem, depois espalharam mentiras, depois enviaram um falso profeta para gerar medo a Neemias. Mas Neemias permaneceu firme. Queridos, quem tem o chamado, algo grande de Deus na sua vida, quem está buscando por um milagre grande, quem está buscando por resposta, por mudança na vida, sabe, não pode se distrair com coisas pequenas. Não pode permitir que as coisas causem distração. Não pode permitir que o seu foco seja retirado. O que pode tirar você do foco?
Pode ser fofocas, pode ser acusações, pode ser boatos, pode ser convites, até perigosos, sabe? Pode ser movimentos motivados pelo medo, pode ser situações das quais vão vir que vão te tirar da centralidade do propósito de Deus. Mas precisamos guardar nos nossos corações o que Deus nos diz: aquele que perseverar até o fim receberá o seu galardão, receberá a sua recompensa. A salvação, ela não é para aquele que um dia aceitou a Cristo, começou a andar com Cristo, mas no meio da caminhada ele desistiu de andar com Deus. A salvação é para aquele que, independente do momento da sua vida que começou a andar com Cristo, mas até o final da sua jornada, ele guardou a fé, ele completou a carreira e combateu o bom combate, ele foi até o fim sem retroceder, sem desistir. Da mesma forma, toda a bênção, o milagre, a resposta, toda a mudança da qual nós precisamos, toda a provisão, o cuidado, a proteção de Deus sobre as nossas vidas, ela está na nossa perseverança. Ela está em nós darmos continuidade ao que começamos, independente da maneira como começamos, independente do êxito que tivemos no começo. Mais importante que o começo é o fim de todas as coisas, é o resultado que vamos ter no final. É a nossa perseverança, é a continuidade que damos, sabe? Se você desce para o Vale de Ono, como foi o convite feito a Neemias, você paralisa o muro, você paralisa a obra. Se você deixa de viver a sua vida com Deus, enquanto você não vê a obra completa, a obra realizada, a restauração plena, todas as brechas tapadas, sabe? Uma casa restaurada, uma família restaurada, uma condição favorável de saúde, de questão financeira ou qualquer outra área da sua vida, quando você não vê a obra completa, se você parar por qualquer distração, ela vai ser paralisada. E às vezes o prejuízo é tão grande que você vai ter que retroceder lá do início novamente. Vai ter que resetar tudo, começar tudo do zero novamente para poder refazer por causa de uma distração. E o que mais nos distrai nos nossos dias? O que nos tira do alvo que é Cristo? O que tira a nossa atenção do nosso tempo que deveria ser para Deus? Sabe aquele momento que, quando, como eu já falei, quando vem a adversidade, nós temos o zelo de dedicar aquele tempo para Deus. Seja para a leitura bíblica, seja para a oração, seja para o jejum, seja para o congregar, para o cultuar. O que nos tira do centro, do alvo que é Cristo? O que nos rouba a nossa atenção de Cristo? O inimigo, ele não precisa te destruir. Ele só precisa te distrair. Ele só precisa tirar os seus olhos de Cristo. Hebreus 12. Hebreus fala, olha, para perseverarmos, para continuarmos. De que maneira? Mantendo os olhos fixos no autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Mantendo os olhos fixos no autor e o consumador da nossa fé. É o que aconteceu com Pedro. Pedro, quando estava lá no barco, no meio da tempestade, Cristo vem andando sobre as águas. Pedro fala assim, o Senhor me manda ir ter contigo. Pedro sai do barco, anda sobre as águas. Mas dali um pouquinho Pedro olha para o vento forte, olha para o mar agitado. E o que acontece com Pedro? Ele afunda. Ele afunda. Por quê? Parou de olhar para Jesus. Mas quando o Pedro está afundando e ele olha para Cristo, Cristo repreende, o Cristo tira do fundo do mar, Cristo restaura da submersão, de morrer afogado, Cristo livra da morte ali, porque os seus olhos voltaram para Cristo. O segredo para andarmos sobre as águas em meio à tempestade é olharmos para Cristo e não para as circunstâncias, não para aquilo que nos distrai. Sabe, às vezes pode parecer surgir para nós propostas que parecem ser melhores do que o propósito que Deus colocou diante de nós. Às vezes pode surgir na caminhada situações de oportunidades, de promoção, sabe? Ou de elogios que nos tira da centralidade do propósito de Deus para as nossas vidas. Como eu já falei, o inimigo ele não precisa nos destruir, ele só precisa nos distrair, ele só precisa nos tirar a atenção, porque quando a nossa atenção é total em Deus, a nossa fé é firme, é inabalável. Por que a nossa fé oscila? Porque nós nos distraímos com situações, tiramos os olhos de Cristo e a nossa fé, ela passa a perder a força. Então precisamos ter foco, e foco ele se torna a proteção espiritual. E
O foco ele precisa ser um foco acelerado, né? Neemias 6,15. Neemias diz assim: assim foi terminada a muralha, no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Acabou-se, pois, o muro em 52 dias. O que parecia impossível, o que ficou parado por anos, foi concluído em tempo recorde, 52 dias. Você imagina toda a cidade de Jerusalém sendo restaurada em 52 dias. Não foi apenas engenharia, foi intervenção de Deus, foi a ação de Deus, foi intervenção divina. Quando a visão é clara, quando há unidade e essa unidade é forte, quando há oração e essa oração é constante, quando há foco e o foco é inabalável, Deus acelera o processo. Se você não tira os seus olhos de Cristo, se você não tira a sua atenção de Cristo, o processo começa a andar, as coisas começam a fluir, as coisas se encaixam e o sobrenatural acontece, o favor divino faz em semanas o que levaria décadas, sabe? Perseverança alinhada com Deus gera aceleração sobrenatural. Crise não define prazo, mas fé define ritmo. Se o seu foco está em Deus, aquilo que você busca em Deus, você pode calcular um tempo menor, porque é possível ser alcançado. Você não precisa ficar pensando que vai se alongar a resposta de Deus. A resposta de Deus nas nossas vidas, ela só se alonga por causa das distrações da nossa vida. Por causa das nossas distrações, nós perdemos o alvo com muita facilidade. Ainda mais nos dias de hoje, né, queridos? Com tanta coisa para ver. O mundo nas nossas mãos, você pega ali e passa o dedinho para lá e para cá. E você pensa, foi 5 minutos. Aí você olha na hora, foi 1 hora, 1h30, e você só ali, ó, e nem cansou de passar o dedinho na tela, né? Para lá e para cá, vendo o quê? Às vezes vendo nada, às vezes não edificando nada, não aprendendo nada, não construindo nada, só distração. Um tempo precioso que poderia ser para leitura bíblica, para conhecimento de Deus, para relacionamento com Deus, para estratégia, para crescimento, para fortalecimento da fé, para edificação, para comunhão com a casa, a restauração da unidade, da comunhão familiar, mas foi perdido com distração. Foi perdido com distração. Sabe? E muitas vezes nós estamos distraídos com tantas coisas que a nossa fé, ela perde o ritmo, a nossa fé ela não se torna firme. E aí as coisas perduram. E convenhamos, quando a resposta demora, é difícil esperar, sim ou não? É difícil esperar. Por mais que nós possamos falar que temos capacidade de esperar a resposta de Deus, mas a nossa capacidade ela tem um limite. A nossa expectativa sempre é, eu oro, Deus responde. Sim ou não? A nossa expectativa é, eu vou fazer uma campanha e Deus vai agir. E aí nós definimos prazo, né? Fazer uma campanha de 7 dias. Dentro de 7 dias eu tenho que responder. Porque se terminar 7 dias, Deus não respondeu, está errado. Ou o propósito não estava certo, ou a minha fé não alcançou, ou Deus não está dando atenção para mim. Nós somos assim e vivemos um tempo onde é uma proposta, né, de milagres urgentes, de resposta urgente, de caminhos, de atalhos, aonde você recebe, como eu falava outro dia, né, estratégias. Cresça a sua igreja de 20 para 40 membros em 40 dias, em não sei o que e tal, e coisas mirabolantes que você fala, uau, agora eu estou com uma igreja aí de 100 mil pessoas, numa cidade com 10 mil, né? Deus vai enviar outras cidades para congregar nesse lugar, né? Amém, que assim seja. Mas são propostas mirabolantes, não são coisas fundamentadas nas Escrituras. E às vezes nós estamos buscando essas fórmulas, ou essas fórmulas estão vindo até nós como distração para nos tirar da genuína fé, da verdadeira fé. Qual é a verdadeira fé? É aquilo que as Escrituras Sagradas diz. Não tem outro caminho. Está entre as 4 paredes, as 4 linhas da Bíblia Sagrada. Não tem outra coisa. Não adianta eu correr a profeta, não adianta eu correr, sabe, a qualquer outro. Não, é a Bíblia. É a Bíblia, porque o nosso Deus é o Deus que vela pela sua palavra
para cumpri-la. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele falou: olha, gente, vocês não estão sendo livres das garras de Faraó, porque vocês são um povo numeroso, porque vocês são bons, porque vocês são bonitos, ou por qualquer outra coisa, não. Mas era porque Deus, há 400 anos atrás, para Abraão: seu povo, sua descendência estará no Egito escrava, mas 400 anos depois eles pisarão a terra que você pisa hoje. Eu os trarei para cá. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Gênesis 15, se não me foge a memória. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que traria o seu povo. E naquele dia, 400, alguns marcam como 430 anos depois, Deus estava cumprindo a palavra na vida do seu povo. Por que Deus fez? Porque ele prometeu, e como ele prometeu, ele cumpriu. Ele executou. E às vezes o que vem como distração para nós são atalhos, são propostas de facilidade, caminhos mais fáceis, oportunidades, sabe, que você fala: uau, enriqueça em 3 dias, né? Vire um milionário da noite para o dia, tem muito disso, né? Só com seu celular, sem entender de programação ou de coisas, ganhe 500 mil por mês apenas em horas vagas, né? E nós deixamos de seguir a direção de Deus, de seguir o plano, o propósito de Deus, incorremos em erros com essa distração. Isso era o Sambalate e o Tobias dos dias de Neemias. Eram eles vindo para Neemias, trazendo proposta, trazendo ameaça, trazendo profetas. Se você ler o contexto aqui, você vai ver que vem um profeta e fala: olha, Neemias, vamos correr e nos abrigarmos no templo, porque Sambalate e Tobias está vindo e vai te matar. Se você não se refugiar no templo, você vai morrer. Aí Neemias dá uma olhada e fala: rapaz, quem sou eu para me refugiar na casa de Deus? Para estar lá nos atos do Senhor, fugindo do inimigo? Não, eu não vou. E aí ele percebeu que o profeta havia se vendido para Sambalate e Tobias, para fazer Neemias pecar, para ter uma acusação contra ele. Uma acusação. Olha a estratégia do inimigo. Olha como foi sagaz, né? Como foi sagaz. Porque Neemias tinha um testemunho inegável. O testemunho de Neemias, o versículo 16 do capítulo 6 diz: reconheceram que por nosso Deus foram feito essa obra, né? Diz assim: e sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam juntos a nós, foram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra fora feita pelo nosso Deus. Eles viram a mão de Deus na vida de Neemias. Eles viram a intervenção de Deus na vida de Neemias, porque Neemias não retrocedeu, Neemias não negociou, Neemias não voltou atrás, Neemias não parou a obra por nada, enquanto não houvesse completado aquilo que ele havia feito. Os inimigos não apenas ficaram calados, mas foram abatidos. Eles perceberam: isso não foi humano, foi Deus, a obra foi concluída. A obra concluída falou mais alto que qualquer argumento. Queridos, o que vai mostrar Deus nas nossas vidas é o milagre de Deus em nós, é a mudança na nossa casa, é a mudança na nossa vida. Sabe quando a pessoa olha para você e fala: mas você é crente? Você acha que você, só porque deixou de ir onde você ia, fazer o que você fazia e está indo na igreja, agora você é santo, você mudou? Pensa que eu não te conheço, não sei da sua história, do seu passado? E aí a pessoa passa a nos observar, porque estão sempre de olho em nós, né? Estão sempre nos examinando, nos observando. Aí vê um pensamento diferente, vê um linguajar diferente, vê um olhar diferente, vê uma postura diferente, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não é uma parte. O crente, aquele que nasceu em Cristo Jesus, ele tem uma nova ótica a respeito do mundo. Ele tem um novo pensamento a respeito das coisas que acontecem à sua volta. Não é a mesma razão, o mesmo pensamento, a mesma ideologia, sabe? Não é a mesma lógica, porque agora a sua vida está em Deus, a sua fé está em Deus, a sua esperança está em Deus, tudo vem de Deus e ele espera sempre em Deus. Então sua mente muda, seus pensamentos são mudados. Os pensamentos malignos, os pensamentos pecaminosos são substituídos por pensamentos das Escrituras Sagradas, da lei do Senhor.
aquilo que Deus ordenou a Josué, sobre meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não apartar da sua boca o livro da lei. Ou seja, quando ele fala, ele já não fala como o mundo fala. Outrora, falando a respeito da atualidade, falaria: misericórdia, as coisas são difíceis, o tempo está ruim, a probabilidade é piorar. E a fala era de desespero, de desânimo. Mas quando está em Cristo, por esperança em um Deus que pode todas as coisas, fala: mesmo estando difícil do jeito que está, Deus é poderoso para mudar. A minha fé está firmada em Deus e eu creio no Deus impossível, e há esperança, há um futuro de vida, há um futuro de bênção, há um futuro de paz, porque Deus está comigo. A linguagem muda, tudo muda. Então, Sambalate e Tobias, eles não tiveram como negar que Deus era com Neemias. Eles não tiveram como negar, porque eles olharam para tudo aquilo que Deus fez. O testemunho falou mais alto. Aquilo que Deus realizou, a edificação, a obra completa, testificou, a obra concluída falou mais alto que qualquer argumento, porque quando Deus faz, até os opositores reconhecem. Queridos, quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, não há quem possa dizer que não é Deus ou que não há Deus. Não há quem possa dizer, sabe? E às vezes nós estamos perdendo o nosso tempo trazendo a razão, trazendo justificativa, trazendo motivos, trazendo, sabe, perdendo tempo, descendo até Sambalate, descendo até o Vale de Ono e conversando. Não, peraí, gente, eu estou numa grande missão. Não, queridos, você não precisa parar a obra de Deus, você não precisa parar a sua vida com Deus, você não precisa parar a sua comunhão com Deus para dar justificativa aos outros. Deixe que o milagre que vai acontecer na sua vida seja o testemunho de Deus, seja a justificativa que eles precisam, seja a resposta ao questionamento para a vida deles. Porque eu lembro que, período de mais ou menos 2011, minha esposa e eu acordávamos 6 horas da manhã, andávamos 13 quilômetros até a igreja, descíamos de motinha, descia para a igreja. Congregávamos, reunião das 7, e voltávamos, chegava em casa, já era 1 hora da tarde. Era duas reuniões, domingo, de manhã. E aí alguém um dia zombou da gente, falou: que adianta você ir para a igreja, passar todo esse tempo na igreja, ficar lá sofrendo, acorda cedo, domingo poderia dormir até mais tarde, sabe? Zombando da nossa fé. E vocês estão aí, vocês estão como se ela tivesse uma condição melhor que a nossa. E apontando algumas adversidades que enfrentávamos e se vangloriando do benefício aparente que ela vivia. Até o dia em que ela precisou do Deus ao qual nós servíamos. Até o dia que ela esteve em que a condição natural dela não foi o suficiente para supri-la na adversidade. Até o dia que ela descobriu, aí ela se voltou de Deus. Aí ela se lembrou daqueles que gastavam o tempo do domingo de descanso para estar na casa do Senhor, para estar nos átrios do Senhor. E às vezes para muitos, esse tempo que nós passamos aqui, a visão de muitos é um desperdício. Você acha que vai mudar a sua vida, você ir para a igreja quarta-feira? Você está corrido, seu trabalho, você mal tem tempo, você mal chega em casa, já toma o seu banho, já sai, não tem tempo nem para sentar, assistir um filme, jantar, descansar um pouco mais, sabe, ter um momento na sua casa, já vai para... Você acha que isso vai mudar a sua vida? Queridos, se nós dermos a atenção para certos comentários, para certos conselhos, nós tiramos os olhos de Cristo e perdemos a nossa vitória. Perdemos a nossa vitória. Porque onde está a minha vitória em Deus? Está na minha perseverança com Ele, está na minha caminhada. E muitas pessoas, elas vêm justamente para isso. E se nós pararmos para darmos a razão do nosso congregar, a razão da nossa vida com Deus, a razão do nosso... Nós não vamos convencer e vamos perder o nosso tempo. Muito pelo contrário, às vezes o inimigo pode até nos convencer para que nós paramos, para nos persuadir a desanimar. Então não perca o seu tempo dando razão. Simplesmente persevere na sua fé. Simplesmente continue servindo a Deus, buscando a Deus, andando com Deus, andando em santidade, andando de verdade, permanecendo na palavra do Senhor, declarando a promessa do Senhor, aguardando o milagre do Senhor, permanecendo na fé. Porque o dia que acontecer, todos verão que foi a mão de Deus. Todos glorificarão a Deus, porque verão Ele nas nossas vidas. Os inimigos não apenas ficaram calados,
mas eles ficaram abatidos. Eles perderam as forças, perderam a motivação. Eles perceberam, isso não foi humano, foi Deus. A obra concluída falou mais alto que qualquer argumento. Quando Deus faz, até os opositores reconhecem. Sua perseverança se transforma em testemunho. A vitória não é para exaltar o seu nome, mas é para glorificar o nome do Senhor. É para glorificar o nome do Senhor. E não tem nada melhor, queridos, que nós desfrutarmos do cuidado, da provisão, da proteção de Deus. Algo que, às vezes, pela sua capacidade, você não alcançaria. Pela sua força, você seria incapaz de obter. Mas, de repente, acontece na sua vida e você se alegra por causa da benignidade de Deus sobre a sua vida, da bondade, do cuidado, da provisão, do milagre, da proteção de Deus sobre a sua vida. Eu lembro, há um tempo atrás, quando já estávamos aqui, um dia nós passando por um processo e um tempo difícil que nós estávamos, e nós viemos para o culto, até foi um culto de quarta-feira, viemos para o culto e, se eu não me engano, eu acho que eu tinha 20, 30 reais na conta, era o máximo que eu tinha, e tinha necessidade do outro dia para ser suprida, e eu não sabia o que fazer, mas eu vim na expectativa, nós vamos cultuar, os irmãos vão vir, e aí vai entrar algum dízimo, alguma oferta, e vai suprir as nossas necessidades, tinha as contas para pagar de aluguel e etc. Tinha um monte de coisa para resolver. E eu falei, não, Deus vai prover, Deus vai prover. Eu lembro que nós chegamos e, não, se eu não me engano, acho que nem veio ninguém naquele dia. Não me recordo direito qual foi a situação, mas eu sei que foi uma situação muito desoladora. Muito desoladora. Não, resumindo, não entrou nada. Não entrou nada. E eu saí daqui, falei, no mínimo eu tenho um trocadinho lá na conta, né? Dá para a gente improvisar ali e no outro dia socorrer a necessidade do outro dia e depois Deus traz a provisão. Quando saímos daqui, minha esposa e minha filha, passamos em frente à sorveteria, né? Porque nós morávamos lá no setor Ceará, passamos em frente à sorveteria e minha esposa falou, quer um sorvete? E minha filha, papai, vamos comprar um sorvete? Eu falei, então tá, peguei o cartão dele, vai lá. Pensei, vai comprar uma casquinha, né? Uma bolinha de sorvete, vai dar pouco ali. Aí quando ela passa o cartão, que eu chego a notificação, meu coração gelou, zerou. Zerou. E eu fiquei apavorado, sabe quando vem um desespero? Você está se sentindo perdido, porque no outro dia cedo ela ia para o trabalho, e eu não tinha mais nada. E eu precisava providenciar, no mínimo, alguma coisa para o almoço, para mandar minha filha para a escola, para quando minha esposa chegasse do trabalho, ter alguma coisa para ela almoçar. E não tinha de onde tirar. A minha expectativa tinha sido frustrada, que da igreja não entrou nada, não tinha um socorro. E eu, naquela aflição, minha esposa chegou, entrou no carro, me entregou o cartão, e eu lembrei de Filipenses 4, quando Paulo diz, o meu Deus, quem supre todas as nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. E eu não falei, eu gritei, por causa do aperto no coração, eu gritei, o meu Deus é quem supre todas as minhas necessidades por meio de Cristo Jesus. E a minha esposa olhou para mim, você está doido? Eu falei, não, fica tranquila, tá tudo certo. E fomos embora. Quando cheguei em casa, que olhei no celular, a provisão tinha chegado, além da minha necessidade. Eu tive a provisão para outro dia, eu tive a provisão para todas as contas, e por mais alguns dias. Deus proveu, de onde não poderia vir, porque não foi algo de casa que estava para entrar, não, foi de fora, foi alguém que não pertencia, alguém que não era da casa, que Deus moveu e levantou para nos abençoar. Queridos, e como é prazeroso você desfrutar de uma provisão sobrenatural. É muito melhor do que você, se cansar o dia inteiro, porque quando você recebe a recompensa do seu labor, do seu trabalho, é apenas o direito básico, é apenas o básico, o mérito que você conquistou. Mas quando não é mérito, é graça, é favor de Deus, é algo extraordinário. E Deus sempre faz isso. Deus sempre nos surpreende, Deus sempre traz, Deus sempre provê. O segredo é permanecer naquilo que Deus nos chamou para fazer. Aquele dia eu poderia ter saído aqui murmurando, poderia ter falado, não, que sorvete, que não sei o quê, falado um monte de bobagem, né? Deus iria enviar o milagre? Com certeza não, porque os murmuradores lá no deserto peregrinaram 40 anos e não viram a terra prometida. Morreram no deserto. Mas a permanência da fé, permanecer naquilo que Deus nos chamou para fazer, permanecendo no propósito de Deus, nos levará
a vivermos coisas extraordinárias que aqueles que verem poderão dizer, só pode ter sido Deus. Não tem como ter sido outra coisa. E o propósito daqueles que se levantam contra o que é obra de Deus nas nossas vidas são frustradas. São frustrados. É o que aconteceu com Neemias. A vitória não é para exaltar o nome, não foi para exaltar o nome de Neemias, mas foi para glorificar o Senhor. Assim como tudo que ele faz nas nossas vidas. E a reconstrução, sabe, precisa começar no nosso interior, porque a verdadeira mudança, ela precisa vir de dentro. Neemias capítulo 8, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: e todo o povo se reuniu como um só homem na rua, que estava diante do portão da água, e eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto homens quanto mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali diante da rua, que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Olha o que aconteceu. O fato de ter conseguido concluir a obra em tempo recorde, porque Neemias não se distraiu, Neemias não perdeu o alvo, transformou o coração do povo ao ponto de eles se reunirem. Não foi para ouvir uma explicação do texto, uma pregação bonita, como a de Paulo, que começou à noite e quase amanheceu, né? Que Eutico dormiu de tanto que Paulo pregou. Não, é a leitura da lei. É só pegar a Bíblia e ler, e ler, e ler. E Esdras começou de manhã e foi até o meio-dia. Foi até o meio-dia. E às vezes nós viemos congregar, né? Um culto de 1h30. Você... meu Deus, quando esse pastor vai parar de falar, misericórdia, Senhor. Já cansei de ficar aqui ouvindo ele, né? Eles foram de manhã e eles não estavam sentados. Eles estavam ao relento. Aqui, ó, versículo 3. E ele leu ali diante da rua, que estava diante do portão da água, desde manhã até o meio-dia. Foi no mínimo umas 3, 4 horas de leitura. E o povo ouvindo Esdras ler, e em pé ali, e animado, e alegre. Por quê? Eles viram a poderosa mão de Deus trabalhando em favor deles. Agora, por que a mão de Deus se manifestou para eles? Porque Neemias não retrocedeu. Neemias não perdeu o foco, Neemias não perdeu o alvo, Neemias não tirou a atenção de Deus. O livro não termina com o muro, mas ele termina com a palavra. O livro de Neemias, o povo se reúne ali, Esdras lê a lei, eles choram, eles adoram, eles dizem amém, amém, louvado seja o Senhor. O muro externo estava pronto, mas agora Deus estava reconstruindo algo interno. Deus estava fazendo uma obra no interior deles, restaurando o culto, restaurando a adoração, porque proteção sem transformação não sustenta futuro, não sustenta futuro. Queridos, o seu testemunho daquilo que Deus faz na sua vida muda a sorte de toda a sua casa, porque eles veem Deus na sua vida, eles vão lembrar do Deus a qual você serve, e no mínimo na hora da adversidade, eles vão buscar socorro no Deus ao qual você serve, vão procurar você para... Ore por mim. Você vai na igreja, pede oração lá por mim. Sabe? Vão lembrar. O seu testemunho, a sua perseverança, a sua fé. Porque é o que Paulo diz, Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está dizendo? Você não anda conforme o mundo, você anda conforme a palavra. Isso muda você de uma forma que o mundo à sua volta é transformado. É aquilo que Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E naquele dia o carcereiro creu e toda a sua casa foi batizada. Ou seja, a obra de Cristo na sua vida não é só para você. É para o ambiente do seu trabalho, é para o seu ciclo de convivência, de amizade, é para o seu ambiente de estudo, é principalmente para a sua casa, para os seus entes queridos, para os seus familiares, porque a maior reconstrução que Neemias fez não foi dos muros, mas foi do coração do povo.
sendo levado a Cristo. O empenho de Neemias era porque ele sabia que não era apenas uma edificação material, embora começasse com a obra externa, material, apenas colocar pedra sobre pedra, colocar madeiras no lugar, sabe, e restaurar, tampar brechas de um muro físico. Ele sabia que aquilo restauraria a comunhão, a aproximação, a reconciliação a Deus, porque só convertidos para ficar em pé de manhã até o meio-dia, ouvindo alguém ler a Bíblia. É só quem é crente. É só quem é crente a Deus verdadeiramente para fazer uma coisa dessa. E a maior reconstrução foi essa, foi a do coração, porque o verdadeiro legado não era a muralha de pedra, era o povo alinhado à palavra. A reforma estrutural sem a reforma espiritual seria algo temporário, mas o muro foi apenas o começo, a palavra foi o fundamento. Queridos, é por isso que nós não podemos retroceder, porque às vezes a nossa busca é como a de Neemias, é por algo material, é por algo externo. Talvez a sua necessidade hoje seja uma provisão financeira, seja um milagre de provisão financeira, uma porta aberta, sabe, uma resposta de Deus na área financeira. E se você não for como Neemias, para alcançar essa bênção financeira, mesmo que você alcance, vai ser só aquilo. Mas se você for como Neemias e não retroceder, perseverar até o fim, vai ir além de uma bênção financeira. Vai ser uma bênção financeira acompanhada de bênçãos espirituais que glorificará a Deus e te sustentará não apenas no tempo presente, mas para o porvir, para o porvir. Por isso não podemos retroceder. Por isso não podemos nos distrair, por isso não podemos olhar para a esquerda ou para a direita, sabe? Temos que perseverar, sabe? Essa série, ela nos ensinou 3 grandes verdades. A primeira verdade foi: a reconstrução começa com a visão, e essa visão ela nasce da dor. Ela nasce de uma situação que causa dor em você, mas é uma visão que vem de Deus e que você precisa permanecer nessa visão. Segundo, ela vai exigir a perseverança em meio à oposição, porque vai haver oposição. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas ele conclui dizendo: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A aflição vem, mas a vitória já está garantida em Cristo. Você não passa pela aflição para saber se vai vencer. Você entra na aflição com a certeza da vitória, porque Cristo já venceu por nós. Então você sabe que é só um vale, é um deserto, é um caminho que você percorre, passa, mas a vitória está garantida lá na frente. Se você persevera, você alcança, mas ela termina com foco, ela termina com a conclusão de transformação espiritual. Talvez hoje você esteja, sabe, quase terminando algo. Talvez hoje você esteja cansado, sob ataques, tentando descer, tentado a descer, né, para resolver distrações. Mas hoje Deus está nos dizendo: não desça, não pare, não negocie seu foco. Permaneça na palavra do Senhor. Permaneça nos caminhos do Senhor. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se a sua esperança está em Deus, a Bíblia vai dizer: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é vão a sua espera, não é vão a sua confiança, não é inútil a sua fé. Por mais que você não veja a presença de Deus, por mais que você não perceba o agir de Deus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se permanecemos na sua palavra, e a sua palavra em nós, Ele completará a boa obra que Ele começou em nós. Diante disso, eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus.